O tema de hoje é muito importante, o tema de agora à noite. Como é que o Espírito Santo age em nós? De duas maneiras, basicamente. O Espírito Santo inicia em nós a vida cristã e o Espírito Santo continua em nós a vida cristã. Ele é o iniciador da vida cristã e ele é aquele que nos mantém na vida cristã. Então, por exemplo, você deseja muito ver alguém que você ama convertido ou convertida a Cristo. A primeira coisa que você faz é o quê com relação a tal pessoa? Você ora por ela, você pede a Deus que faça o quê? Que salve aquela pessoa. Você e eu, quando oramos por alguém, devemos orar para que Deus converta o coração da pessoa. Nós estamos dizendo ao Senhor Deus, Espírito Santo, que se não for por Ele agindo, e como nós lemos hoje de manhã em João 16, de 8 a 11, se não for o Espírito de Deus convencendo a pessoa do pecado, convencendo ela da justiça, convencendo ela do juízo, não haverá conversão, não haverá arrependimento e fé. Quem inicia a obra de salvação na vida de alguém, não somos nós, é Deus, o Espírito Santo. Nós pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho, ou a pessoa lê um texto bíblico, busca um texto bíblico, e o Espírito de Deus, ele então age no coração dessa pessoa. Jesus disse que seria assim: quando ele, o Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, e assim por diante. Ele vai explicar. Mas de que forma o Senhor nos convence? E aí vem o segundo aspecto do início da vida cristã. O Senhor nos convence através da regeneração. O Senhor regenera o nosso coração. O que significa regenerar? É gerar de novo. O Senhor, como vai dizer o profeta Ezequiel, no capítulo 36, e outros textos em Ezequiel, em Jeremias, o Senhor, ele tira de nós o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. João vai chamar isso de novo nascimento. Quando ele está falando, Jesus com Nicodemos, Jesus diz: se você não nascer de novo, quem não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Então, em primeira instância, o que alguém mais precisa para que essa pessoa possa ser salva é de novo nascimento, é de regeneração. A regeneração, ela produz no coração do crente arrependimento e fé. Se você quer ver isso de forma clara, e eu peço que você veja aí na sua Bíblia, é um texto muito importante, 1 de João, capítulo 5, versículo 1. 1 de João 5, 1. O que diz o texto? O texto diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, será nascido de Deus. É isso. Em que forma está o verbo? No presente. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Pergunta: esquece tudo que você já ouviu e responda lendo o texto. O que é que vem primeiro? Crer ou nascer de Deus? Crer. Se fosse crer, o verbo não estaria no presente. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, será ou nascerá de Deus.
O que João está nos dizendo é que ter sido nascido de Deus gerou fé. Ou seja, quem crê é nascido. É isso que está dizendo. Como se eu dissesse assim, eu vejo alguém deitado no chão e eu quero identificar se a pessoa está morta ou viva. E aí eu vou lá e vejo respiração, pulso. Ao detectar pulso ou respiração, eu digo o quê? Está vivo. O estar vivo produziu respiração, produziu batimento cardíaco. O ser nascido de novo, o fato de eu ter sido nascido de novo, me fez crer, me fez respirar Deus. Então é o Espírito Santo de Deus que inicia em nós, ou quem inicia em nós essa obra de salvação. Quem crê que Jesus é o Cristo, está vivo, é nascido de Deus, porque a nossa fé é a prova de que Deus nos deu um novo coração. O coração é de pedra. Paulo vai dizer em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Veja, estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. E no momento em que Deus nos deu vida, Ele colocou em nós fé. E eu criei. E aí Paulo vai dizer lá em Efésios ainda, no capítulo 2, versos 8 e 9, ele vai dizer que essa fé que nós temos, que nos salva, ou nos leva a Cristo e nos salva, essa fé não vem de nós, ela é o quê? Dom de Deus. Jesus vai dizer em João, no capítulo 1, versículos 12 e 13, ele vai dizer o seguinte, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Receber em João é crer, o verbo é sinônimo, crer, receber. Todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, não os que nasceram da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Então, no momento em que Deus nos dá vida, nos dá um novo coração, nos dá fé, a Bíblia chama isso de regeneração. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E aí João capítulo 3, versículo 5, Jesus dizendo a Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Você ouviu o que Jesus disse? Se alguém não nascer, não entrará no reino dos céus. Nascer aqui é sinônimo de fé. Jesus está dizendo algo muito importante. A fé que eu tenho e que me permite, a fé que eu tenho em Cristo, que me leva para o céu, essa fé eu não produzo. Assim como eu não me produzi ao nascer. Meus pais me fizeram nascer. Deus nos fez nascer de novo, e no momento em que nascemos de novo, nós arrependemos do pecado, a gente abre os olhos e diz, opa, sou pecador, arrependo, creio, e eu vejo o reino do céu. Então o Espírito Santo inicia a salvação dessa maneira, e é por isso que a gente ora. E é por isso que a gente pede, é por isso que a gente diz, Senhor, converta, convença, transforme, regenere aquele coração, tire aquele coração de pedra e coloque um coração de carne, coloque fé, aumente a fé. A gente não pede para Deus aumentar a fé? Por que a gente pede? Porque a gente sabe que é Deus quem dá, controla e aumenta. Porque entregues a nós mesmos, à nossa própria vontade,
nós somos desgraçadamente perdidos. Então o Espírito Santo de Deus, ele inicia a nossa salvação através da regeneração, nos faz nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água e do Espírito? Significa ser purificado no momento da minha conversão. Quando eu me arrependo e creio, Deus me perdoa. Eu fui purificado, eu fui perdoado. E do Espírito é essa regeneração. Então João está usando uma imagem que está lá em Ezequiel 36, versos 25 a 27, para falar do que acontece na nossa conversão. O Senhor nos regenera, nos faz nascer de novo, e ao mesmo tempo Ele nos dá arrependimento, fé, e acontece a minha conversão. Então, o que eu estou dizendo para você, e é preciso que fique muito claro, eu não gosto das coisas no ar, quem inicia em nós a salvação é Deus. Não é o meu e nem o seu arrependimento que produz regeneração, porque nós éramos mortos. Morto não se revive. A salvação, diz o profeta, pertence ao Senhor. Então o Senhor, Ele vem, inicia essa regeneração, eu e você arrependemos e cremos, e louvado seja Deus, e é isso que Paulo quer dizer, que isso é graça, não vem de nós, é dom de Deus. Então essa é a iniciação na vida cristã. Como é que o Espírito nos mantém na vida cristã? A obra do Espírito. Em primeiro lugar, algumas coisas que o Espírito faz, ele nos capacita. Ele nos capacita para nós fazermos aquilo para o que Ele nos chama a fazer. Em primeiro lugar, e nós vamos ver daqui a pouco, mas eu me antecipo e digo, Ele nos capacita a vencer o pecado. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Só os puros de coração verão a Deus, diz Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles, os puros, verão a Deus. Então, cuidado o olhinho com que vê, cuidado o olhinho com que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado o olhinho com que vê. Sério isso? Porque o que o olhinho vê, contamina ou purifica o coração. E gente de coração sujo não verá a Deus. Então, o Espírito de Deus nos capacita com poder e graça, nós veremos daqui a pouco como, para a gente vencer o pecado. Se você tem lutado com o pecado, que tem te escravizado, seja em que área for, e um passarinho verde me contou que aconteceram coisas de maldade aqui já nesse acampamento, coisas que é triste de ouvir se é verdade. Menino apalpando quem não deveria e onde não deveria. Se isso é verdade, você tem que se lembrar de que você está sendo escravo disso, ou escrava disso. Porque a bênção do sexo e do prazer sexual é para ser fruto da aliança, do pacto. Então, se você é escravo da sua imagem, escravo dos seus desejos, escravo das suas compulsões, escravo de alguma coisa, da pornografia, da mentira, da ira, se você é escravo de alguma coisa, o que você precisa é do poder do Espírito, capacitando você a pôr um ponto final nessas coisas. Porque, repito, sem santificação ninguém verá a Deus. O Espírito Santo também nos capacita de forma a cumprirmos aquilo para o que Deus nos chama. João 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim,
também fará as obras que eu faço, e fará essas obras de forma ainda maior. O que significa fazer o que o Senhor faz de uma forma ainda maior? Significa, por exemplo, o que Pedro conquistou depois que ele pregou lá no primeiro sermão dele em Pentecostes. 3.000 almas se converteram. Não se tem notícia de que durante o ministério público de Jesus tanta gente tenha se convertido. Mas logo depois que Pedro e os apóstolos e os 120 primeiros discípulos recebem o Espírito, o primeiro sermão que Pedro prega, 3.000 pessoas se rendem a Cristo. Obras ainda maiores no sentido de que o Evangelho agora tem um impacto mundial, um impacto social maior, um impacto cultural maior. E quem nos capacita a isso é o Espírito Santo de Deus, que Jesus derramou sobre o seu povo conforme ele prometeu em Atos 1:8. Então o Espírito nos capacita a fazer aquilo para o que ele nos chama a fazer. E na maioria das vezes, quando ele nos chama a fazer alguma coisa, a gente se sente assim: eu não consigo, eu não dou conta, não é assim? E ele adora que a gente chegue diante dele com essa sensação: Senhor, parece que o Senhor está me chamando para isso, mas eu sei que eu não consigo. Isso é ótimo, porque o poder vem dele. E todos aqueles que ele chama, ele cuida de capacitar. Segunda coisa, o Espírito Santo nos ilumina, como nós vimos hoje cedo. Nós vimos em João 14,16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita em vós. E quando esse Espírito habita em nós, esse Espírito de uma forma especial pega a palavra de Deus que penetra em nós e faz essa palavra fazer maior sentido em nós. Então o Espírito vai nos dando entendimento, vai nos dando conhecimento, vai nos dando esclarecimento, vai nos transformando desejos. De repente você para e olha para a sua vida e diz: eu não acredito que hoje eu sou assim. Ontem eu era assado, hoje eu sou assim. Olha como Deus me mudou, olha onde Deus já me trouxe, olha o que eu já consegui, olha o que eu já conquistei. Tudo isso fruto da obra capacitadora, iluminadora de Deus ajudando a gente. A vida cristã é obra do Espírito de Deus agindo em nós. Em terceiro lugar, o Espírito intercede por nós. Romanos 8:26, do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos seus santos, segundo a vontade de Deus. É tão bom você saber que quando você não sabe como orar, o Senhor ora intercedendo por nós. Porque eu vou dizer o que eu disse de manhã. Se você não viveu bastante para sofrer, saiba que na hora do sofrimento, quando você sequer consegue orar, quando você não sabe o que orar, quando você não tem força para orar. Quantas vezes ao longo de 20 anos como pastor eu tenho ouvido pessoas dizer: pastor, eu não sei como orar, eu não tenho força para orar. E quantas vezes eu tenho que recitar esse versículo dizendo: não tem problema. Simplesmente gema diante de Deus, suspire. O Senhor conhece, o Senhor sonda, o Espírito de Deus intercede por nós, não com línguas estranhas. Paulo não está falando disso aqui. Esses gemidos inexprimíveis não são línguas estranhas.
Paulo está dizendo que é como se Paulo estivesse dizendo que o Espírito intercede daquela forma como nós nos sentimos, a gente parece que só geme diante de Deus. E é difícil falar isso às vezes para jovens e adolescentes, porque a gente, geralmente na juventude, na adolescência, a gente não leva em conta o sofrimento, mas o sofrimento é real na vida da gente. De repente, falando disso para pessoas de meia idade, caminhando para a terceira idade, faria mais sentido, porque é gente que já viveu para sofrer, o bastante para ver sofrimento, sentir sofrimento. Mas se você consegue entender isso já cala gostoso no seu coração. Se não é o seu caso, guarde isso na sua mente. Chegará o dia em que o sofrimento fará você achar que não tem como orar. Fará você sentir que não tem força para orar. Fará você dizer, eu não sei como e pelo que orar. E você vai ter que se lembrar que o Espírito de Deus nos socorre na fraqueza. Porque quando nós não sabemos como orar, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras. Então o Espírito intercede por nós. Em quarto lugar, o Espírito opera a santificação na nossa vida. Abra sua Bíblia aí em Romanos 8. Vamos ler esse texto. Romanos 8, de 1 a 15, é basicamente Paulo falando do que é a vida no Espírito. Tanto que a Bíblia que eu uso, a Nova Versão Transformadora, chama esse parágrafo de Romanos 8 de a vida no Espírito. E olha o que significa viver no Espírito. Paulo vai falar aqui de santificação. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou. A lei do Espírito que dá vida. Nos libertou da lei do pecado que leva à morte. O que Paulo quer dizer? A lei, ela diz, não adulterarás, e nos deixa com o mandamento. Só que o meu coração pecaminoso adultera em pensamento. E quando eu fico só com a lei, ela me mata, e ela me mata pelo seguinte, ela só vai me dizer, Leandro, você não deve, não pode. Ela não me capacita a não adulterar. Então a lei sem o Espírito mata. Mas não porque a lei seja ruim, Paulo vai dizer aqui, nós vamos ver. Quem é ruim é a nossa carne, a nossa vontade caída, humana. Mas a lei do Espírito dá vida, porque o Espírito de Deus age em nós, mudando o coração, transformando desejos. E aí Paulo diz, olha o verso 3 de Romanos 8, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Não é porque a lei é ruim. Para com isso, tem crente dizendo que a lei de Deus é ruim, vivemos na época do Espírito, não da lei, para. A lei reflete o caráter de Deus, Deus não muda. E Paulo está dizendo, quem é ruim não é a lei, somos nós não conseguimos, precisamos do Espírito, a lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Ou por causa da carne, fraqueza da carne. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho, na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Ou seja, Jesus cumpriu a lei, e o Espírito que hoje nós temos nos diz, é possível. De modo, verso 4, que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana,
Nós não seguimos mais o que dá vontade, por isso que essa onda que diz meu corpo, minha regra, não é bíblico. Você dizer meu corpo, minhas regras, você está afirmando o que Paulo diz que em Cristo não é. Paulo diz assim, em Cristo não é meu corpo, minha regra, em Cristo é meu corpo, as regras do Espírito. De modo que nós que agora não seguimos mais o corpo, os desejos, a atração física simplesmente, de modo que não mais seguindo a natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Veja que Paulo diz que Deus espera que a gente de alguma forma cumpra a lei, mas agora com o poder do Espírito que nos capacita. Então, pegando a imagem do adultério, já que eu citei, e aí Deus diz, não adulterarás, e Jesus diz, olha, só de olhar e cobiçar já adulterou. Como é que eu posso cumprir a lei se só de olhar e cobiçar, quantas vezes você não cometeu o pecado sexual nesse acampamento? Cobiçando, olhando, desejando, imaginando. E eu e você que temos o Espírito, como é que a gente faz isso? A gente chega diante de Deus em oração e diz, Deus, eu pequei, eu não consegui guardar o mandamento. Misericórdia de mim, mas Jesus cumpriu ele por mim. Jesus nunca adulterou, Jesus nunca cometeu pecado sexual, Jesus nunca cruzou a linha, Jesus cumpriu a lei por mim, e em nome de Jesus eu me agarro ao que Jesus fez por mim. Misericórdia de mim e me empodere para que eu não continue pecando. É assim que o crente luta. Não é dizer, não, mas isso é a lei, nós não vivemos na lei mais não, que lei? Não, para com isso. Deus me empodera com o Espírito para eu conseguir viver sem pecar. Mas no momento em que peco, e pecarei, pois sou pecador, eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão, eu vou dizer, Jesus fez o que eu acabei Jesus não fez o que eu acabei de fazer, portanto Jesus cumpriu a lei no meu lugar. Senhor, me perdoe e me capacite a não fazer isso de novo. Sabe por que é importante orar assim? E aqui eu quero que você tenha dúvidas mesmo. Eu quero perturbar seu coração com a palavra de Deus. Olha o verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana ou da carne, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da carne não podem agradar a Deus, não são salvos. Gente, não existe crente carnal, ponha isso na sua cabeça. A gente criou uma categoria, o católico não praticante e o crente carnal. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 3, que precisou tratar os coríntios como se fossem carnais, sabe o que ele está dizendo? Eu precisei tratar vocês como pessoas que não são crentes. E a prova de que não existe carnalidade nesse sentido, e aí a gente fica vendo, especialmente a mãe de muitos jovens e adolescentes, não pastor, não vamos excluir da igreja não, o menino já não vai na igreja, o menino vive uma vida devassa, não, ele só está desviado, daqui a pouco ele volta, e vai dando corda, o Satanás está bravo, percebe? Não existe essa categoria, porque na cabeça de Paulo, quem vive para agradar a carne, não está agradando a Deus e, portanto, está dando provas de que não é de Deus.
Gente, uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver lá no pecado. Uma coisa é você pecar, se arrepender, pedir perdão e dizer: Deus, eu não consegui cumprir a lei de Deus, mas Cristo cumpriu em meu lugar, e em nome de Jesus eu me aproprio disso. Mas não apenas isso, eu te rogo, me dê o poder do Espírito para que eu consiga não fazer isso de novo. Eu não posso, eu não quero, eu não devo, por mais que eu deseje. Você já chorou diante de Deus dizendo isso? Eu temo que a maioria sequer nunca tenha pensado nisso. Isso é muito triste. Verso 9, Paulo diz: vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha que pancada Paulo deu na boca do seu estômago. Pum! Você é crente? Então, quem tem que controlar você não são seus desejos. Não é a fornicação, não é o desejo sexual descontrolado que te faz viver viciado. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana ou pela carne, vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Paulo está dizendo que em quem o Espírito habita, tal pessoa não é guiada como um bicho no cio. Já viu o cachorro no cio? Fica cheirando e vê uma perna, sobe na perna e... coisa horrorosa. Crente, tem muito crente assim. Não, pastor, eu não me controlo. Desculpa. Quem tem o Espírito é tentado, mas não é descontrolado. Então, com base no versículo 9 de Romanos 8, pode ser que Deus esteja te dizendo: pastor, parece que eu não nasci de novo. Porque eu tenho observado minha vida e quem me controla é a carne, é a natureza humana, é o desejo de fazer o homem me olhar e me querer, de fazer a mulher me olhar e me desejar. Vocês acham que não? Tem gente que vive assim. E aí o povo aí fora arrumou uma maneira de... Não, isso aí é pomba gira. Pomba gira, né? Vai girando então para você ver onde você vai parar. Não é pomba gira não, é obra da carne. É controlado pelo desejo da carne. Você acha que se fosse pomba gira, Paulo não falava aqui, gente? Aqueles que são dominados pela pomba gira, o que Paulo está falando? Vocês, porém, não são controlados pela pomba gira, pelo Zé Pilintra, pelos demônios do alcoolismo. Não, vocês não são controlados pela natureza humana. Paulo nem diz, vocês não são controlados pelo diabo, porque na cabeça de Paulo, quem dá a última palavra não é pomba gira, é a carne. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, vocês são controlados pelo Espírito Santo. Aliás, se o Espírito habitar em vocês, e se alguém não tem o Espírito, não pertence a Deus. Prega esse versículo no espelho do seu banheiro. Durma com ele, ore esse versículo, acorde com ele. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Paulo está dizendo que o mesmo Espírito poderoso que levantou o corpo de Jesus do túmulo, esse Espírito poderoso habita em nós, para nos livrar do controle da escravidão da carne ou da natureza humana.
Crente, se você não está travando essa batalha no poder do Espírito, você já perdeu essa guerra. E Deus te trouxe aqui para te acordar para isso. O Espírito Santo não é só uma doutrina, é uma pessoa, é Deus poderoso em mim e em você, se é que de fato você tem, para que você, capacitado por Ele, diga: não, eu não quero, eu não posso, me perdoa Deus, ó Deus, que o Seu Espírito me empodere, me capacite, mude desejos, mude vontades, me transforme. Eu não posso, eu não quero, eu não devo, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? Paulo orava assim, ele acabou de orar isso no capítulo 7. Verso 12, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a carne lhes pede. Uau! Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que o coração de vocês pede, o que a natureza humana de vocês pede. Porque se viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão, e morrer aqui não é morrer não, é ir para o inferno. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O oposto não é verdade. Romanos 8, verso 14, me dá a base para te dizer que não tem crente carnal. Crente carnal é crente que não é guiado pelo Espírito. E Paulo está dizendo que quem não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Se você se considerava crente carnal, meia boca, leve um susto agora. Arrependa-se e diga: Deus, não dá para viver assim. Porque está só provando para mim mesmo, diante do Senhor, que eu não sou seu filho, e eu quero ser seu filho. Me perdoe, me salve, me dê seu Espírito. Suplique isso agora. Pois vocês, verso 15, não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Nós não somos escravos, mas recebemos o Espírito de Deus, que nos adotou como seus próprios filhos. Agora nós somos chamados, nós o chamamos de Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Gente, esse parágrafo é fenomenal e você deveria lê-lo e relê-lo e relê-lo. Essa é a importância da doutrina do Espírito. Se você não entende quem é o Espírito e como o Espírito age em mim e em você, se você não busca viver uma vida do Espírito, você não pode dizer que é filho de Deus. Essa é a importância do tema desse acampamento. Doutrina do Espírito Santo não é para você saber se pode falar em língua, se não pode, se profetiza, se não profetiza. A gente coloca Espírito Santo relacionado com sinais e maravilhas. Espírito Santo é vida. Ou você o tem, e Ele o dirige, e Ele o controla, e você diz: sou filho de Deus, ou você está ainda perdido em seus pecados. E assim você não pode viver. É destruição e morte eterna. Agora veja comigo a frutificação do Espírito. Isso foi a santificação. Abre em Gálatas 5. Paulo vai continuar nos socando. Paulo era um lutador de MMA. O homem não era fraco não. Gálatas 5, verso 16. E de novo, aqui Paulo vai falar da vida pelo Espírito. E ele vai dizer o que o Espírito produz. E quem não tem o Espírito, que tipo de fruta essa pessoa dá?
Verso 16. Meque. O Meque anda no Espírito. Por isso digo, ouça, volta aqui. Por isso digo, verso 16, Gálatas 5,16. Deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana, de sua carne. Aliás, os irmãos que não têm essa versão, a NVT, eu recomendo, comprem ela para vocês lerem, é fenomenal, nova versão transformadora, é da editora Mundo Cristão. Você pode pedir pela Amazon.com.br, pela Saraiva, enfim, NVT, nova versão transformadora. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Opa! Como assim? Se eu sou guiado pelo Espírito, eu não estou debaixo da lei. Eu não estou debaixo da maldição da lei. Porque estar debaixo da lei sem o Espírito é maldição, porque a lei, como eu já disse, só vai dizer não pode, não pode, não deve, e eu não vou ter força para não fazer. E Paulo está dizendo, olha, ele não está dizendo que você tem que abolir a lei, já que agora é do Espírito, não, ele está dizendo, todos estão debaixo da lei, mas se nós estamos no Espírito, o Espírito vai nos empoderar. Verso 19, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E aí aqui são as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade. As meninas, barriguinha de fora, andando assim, as perninhas grossinhas, né? Os meninos se achando, igual eu assim, camisa baby look, sarado, com pânceps. Sensualidade é obra da carne. Sensualidade é obra da carne. Qual é o seu desejo como é que você quer chamar o outro para, olha aqui minha barriguinha, olha aqui meu bumbumzinho, olha aqui minhas coxinhas. Espera aí, homem faz isso, mulher faz isso, e a gente arruma, e vou dizer uma coisa para vocês, eu morei fora 13 anos, 17 anos, morei nos Estados Unidos 4 anos, 13 anos em São Paulo, já viajei muito esse Brasil, o nosso estado é um dos piores em termos de sensualidade. Vou dizer para você, pior do que o Rio de Janeiro, a não ser que você esteja lá na praia do lado dos fios dental. Mas o jeito que a mulherada em Goiás, especialmente em Goiânia, se veste, é desgraçadamente provocador. E homens também. Sabe o que eu escuto nos táxis, quando eu viajo, e comento que eu sou de Goiânia? Não estou mentindo não, gente, Deus é minha testemunha. Duas coisas eles me falam, se me perguntam sobre Goiânia. Terra de sertanejo, e aí eu repito sempre a mesma história, o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, está enterrado do lado do meu pai. Eles me perguntam das duplas sertanejas, e eles me perguntam, mulherada bonita, hein? E se eu der trela, como em alguns momentos eu dei para ouvir o que vinha, eles vão falar do corpo, das roupas.
Minhas ovelhas sabem que eu não fico massacrando isso do púlpito. E eu só estou dizendo isso aqui porque Paulo está dizendo que sensualidade é obra da carne e não do Espírito. Eu estou dizendo que mulher não deve se vestir bem, homem não deve se vestir bem, não, nada disso, não estou falando que você tem que colocar saia lá no tornozelo e ir para a praia. Mas tem formas e formas de se vestir, e eu não preciso aqui te dar uma aula disso, ou será que preciso? O YouTube está aí, tenta procurar lá, duvido que já não tenha um vídeo, como se vestir bonitinho. Pinterest, entra no Pinterest. Eu mando para esse safado aqui, eu mostro para vocês. Esse sem vergonha do Mateus, eu falo, Mateus, eu estou precisando de uma bermuda jeans. Vou mostrar. Aí o danado na loja dele, ele me mostra a loja dele. Eu falei, não quero isso não tem para homem não. Aí ele foi, vou na do meu concorrente. Olha o que ele me manda. Eu falei, eu não quero nudes não, moço. Um homem do abdômen sarado, um negócio trincado aqui mostrando os documentos dele. Rasgado nas pernas, cadê? Sumiu, graças a Deus. E me mandou umas 10. Aí eu fiquei pensando, eu sou homem macho, graças a Deus, adoro, amo minha mulher, gosto mesmo de mulher, da minha. Mas eu fico pensando, uma mocinha vê isso aqui, será que ela não vai ficar tentada não? Então não é só mulher não, homem também. Sensualidade é obra da carne. E se você tem essa necessidade de ganhar a atenção do outro pelo corpo, não é pomba gira não, é obra da carne. Você tem que falar, Deus me perdoe, me liberte desse sentimento de querer o louvor dos homens ou das mulheres para o meu corpo. Que Deus te liberte dessa desgraça, isso mata. Tem como ser bonita e bonito e elegante sem precisar ser sensual. Seja sensual para o seu marido, para a sua esposa, quando se casarem. Até lá, de preferência, não pintem francesinha, deixa a unha crescer com micose, deixa o negócio ficar feio, para você não ter muita atração, entendeu? Mas, gente, já chega com aquela delicadeza, bonitinho, toda arrumada. E o rapaz também, com as bermudas do baiano, que eu nunca vi um negócio desse. Onde você acha que essa sensualidade vai te levar? E Paulo está dizendo, as obras da carne, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria. Opa! Paulo está, olha aqui gente, por isso que eu bato pesado nessa questão. Paulo está dizendo, inclusive, que feitiçaria é obra da carne. Feitiçaria é obra da carne. E alguém diria que feitiçaria, não, feitiçaria é demônio. Sim, é demônio, mas o que controla em última instância é a carne. Se você controlar a carne, o demônio não tem espaço. Por isso que Paulo vai dizer, não dê lugar ao diabo, fecha essa carne e o diabo foge. Mas a gente fica amarrando os demônios de mini saia e mostrando os tanquinhos. Que trem esquisito. E o demônio está dando risada. Hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você escutou? Não sou eu não. Você está bravo com o pastor Leandro? Me perdoa. Você acha que é bacana eu ficar aqui falando isso? Mas é Paulo que está dizendo. Ele é que está dizendo que quem vive na prática da sensualidade, da impureza, não herdará o reino do céu. É Paulo. Ou você não acredita na Bíblia? Mas, verso 22, o Espírito produz o seguinte fruto: amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, seguro-tchan, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, em outras palavras, não há morte. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões, crucificaram os desejos da carne. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, do vestir ao falar. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Oh, meu povo, isso é andar no Espírito. Eu vou terminar falando sobre como a gente consegue fazer o Espírito produzir isso em nós. 10 minutos eu termino. Abre em Gálatas 3. Como é que a gente... Tá bom, pastor. Romanos 8 falou que a gente tem que andar no Espírito. Gálatas 5 fala que a gente tem que andar no Espírito ou pelo Espírito. Como é que a gente anda no Espírito? Eu vou te ensinar agora. Eu não, Paulo. Presta bastante atenção. É mais simples do que você imagina. Não tem mística. Requer disciplina, honestidade, autenticidade diante de Deus. Gálatas 3. Paulo está dizendo o seguinte para os Gálatas. Os Gálatas haviam começado a vida cristã, como a maioria de nós, começa crendo em Jesus. Mas aí Paulo descobriu que na caminhada eles estavam abandonando Jesus. Por quê? Porque eles estavam tentando viver a santificação na própria força. Aí Paulo diz, está errado. Paulo diz, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito, ó o Espírito. Vocês receberam o Espírito lá na conversão. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei? Ou porque vocês creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos nos seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, o que ele perguntou no verso 3, ele pergunta de novo no verso 5. Dica, na Bíblia, quando tão próximo assim, a mesma coisa é repetida 2 vezes, presta atenção. Volto a perguntar, acaso aquele Deus que lhes deu o Espírito, realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Paulo está dizendo que o Espírito de Deus age na vida da gente, não quando a gente busca fazer com força de vontade. Então se você está pensando, vou sair daqui com força de vontade, vou sair daqui, vou conseguir, vou parar, vou mudar, eu vou, sei lá, vou cancelar essa internet, enfim, e você está, eu vou, força de vontade, você não vai durar 5 minutos. Não é força de vontade. É e não é. É a ponto de dizer assim, eu preciso mudar. Mas no momento em que você se dá conta disso, a força de vontade tem que dar lugar para o Espírito. E como que Paulo diz que o Espírito age? Como é andar no Espírito? Paulo disse no verso 3 e no verso 5, quando a palavra de Deus é pregada, você crê na palavra. E no momento em que você crê naquela promessa da palavra, você crê naquilo, o Espírito te empodera. O pecado faz promessas.
E as promessas do pecado é o seguinte, por exemplo, olha, se eu não me vestir de determinado jeito, eu não vou chamar atenção, eu não vou ser reconhecida ou reconhecido, eu não vou ser visto. O pecado, a carne está te fazendo promessas. E você está dizendo sim, sim, para essas promessas da carne. Como é que você para de dizer sim para as promessas da carne? Pode ouvir, ouve. Você sabe como é que você vai descobrir as promessas da carne? Quando você pensar em não fazer aquilo, o medo que nasce, o medo revela seus ídolos, as promessas do pecado. Mas se eu parar de fazer isso, eu não vou ter, eu vou perder. E aí, sabe esses medos que se eu terminar esse namoro, eu sei que eu tenho que terminar, mas e se eu não terminar, eu vou ficar sozinho, sozinha. Aí, o medo vai revelando as promessas e os ídolos. Mas como você vai parar de ouvir essas promessas e esses ídolos? Como? Paulo disse, Gálatas 3:3, Gálatas 3:5. Ele diz, comece a ouvir outro tipo de promessa. As promessas da mensagem da palavra de Deus. Então, se a sua luta, digamos, é pornografia, agarre-se a promessas de Deus do tipo, bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Aí você se agarra a isso, eu tenho que ter um coração limpo, essa é a promessa, eu vou ver Deus, e ver Deus é melhor do que ver homem pelado, mulher pelada. Se fosse só pelado, né? O que é melhor, ver Deus ou ver o que não devo? Veja, você tem duas promessas agora. A promessa de Deus que está te dizendo, coração puro verá a Deus. E a promessa do pecado que diz, não, vai lá só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. E aí você vai chegar à conclusão e deve chegar a Deus, não dá para viver por essas promessas, isso está me matando, isso está me destruindo. Digamos que seu pecado seja procrastinação, você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Encontre as promessas de Deus, vá para o livro de Provérbios, encontre a palavra de Deus, vai numa concordância bíblica, busque lá, ansiedade, pegue os versículos e leia, memorize esses versículos, coloque ele aí no seu bloco de notas, memorize, guarde, deixa essas promessas de Deus e fala, Deus, são as promessas, eu quero me guiar por essas promessas e não pelas do pecado ou da carne. Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito é você buscar a palavra de Deus para você e deixar essa palavra de Deus te penetrar e te controlar. E dizer, Deus, o pior é que eu estou lendo e esse versículo nem mexe comigo, eu continuo querendo a danada do pecado. E aí você vai se humilhar, é assim que nasce a vida com Deus. E se você não está acostumado a esse tipo de batalha, deixa eu te dizer algo, bem-vindo à vida cristã. A vida cristã é combate. Paulo termina sua última carta dizendo, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Aí você pensa que fé é só doutrina, não é verdade? Não é assim que você pensa? Guardei a fé, defendi a doutrina batista. Ótimo, mas não é só isso, fé. Guardei a fé no sentido de guardei as promessas de Deus, mantive-me crendo, com fé nas promessas de Deus e não cedi às promessas do pecado. Isso é guardar a fé. Você está guardando a fé? Você tem que dizer para o pecado, não. E você tem que dizer não, dizendo sim, absorvendo promessas. Comece a colecionar seus versículos. Memorize. Recite ele para a sua alma, para o seu coração. Ore esses versículos. Isso é andar no Espírito. É assim que o Espírito age na vida do crente. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ore agora. Ó Deus, o Senhor está entre nós. O Senhor não nos trouxe aqui só para brincar. O Senhor não nos trouxe aqui só para nos divertirmos.
O Senhor nos trouxe aqui para muito mais. Não viemos aqui também só para estudar uma doutrina. Viemos aqui porque queremos tomar consciência de que a força habita em nós. O poder de Deus habita em nós, e esse poder nos liberta da escravidão do pecado. E eu sei que há jovens e adolescentes aqui escravos do pecado. Ó Deus, liberte essa pessoa agora. Coloque no coração de cada um desses aqui que me ouvem a consciência de que devem viver não para ou pelas promessas do pecado ou da carne ou da natureza humana, mas viver das promessas de Deus e pelas promessas de Deus, conforme a revelação dos versículos da palavra de Deus. Ensine essa juventude a combater o bom combate, a guardar a fé nas suas promessas. Não permita que nenhum deles se percam. E se há aqui hoje, agora, alguém que precise, antes de qualquer coisa, dizer: Deus, misericórdia da minha vida, me salve em Jesus Cristo. Que o Senhor produza agora arrependimento e fé. Que o Senhor regenere agora e coloque fé. Só o Senhor pode fazer isso.